Ninguém ousou falar com o milionário até que a filha da faxineira negra lhe ofereceu um pirulito. Tire essa criança daqui agora mesmo. O grito de Bradley Torres ecoou pelo corredor da cobertura, fazendo Carmen se encolher enquanto segurava com força a mão da filha de 5 anos. Este não é lugar para pessoas como você andarem por aí com crianças. A síndica do prédio mais luxuoso de Manhattan estava vermelha de raiva, apontando um dedo acusador para a pequena Jade, que segurava um pirulito colorido e observava tudo com os olhos arregalados. Era apenas o segundo dia dela acompanhando a mãe ao trabalho, depois que a creche fechou por falta de pagamento. Carmen Rodrigues, 28. Nunca imaginei que aceitar aquele emprego de faxineira na cobertura do bilionário Jonathan Pierce se tornaria uma lição diária de humilhação. O salário era o dobro do que ela receberia em qualquer outro lugar, mas o desgaste emocional estava se tornando insuportável. Senhor Torres, por favor, sussurrou Carmen, falando baixo para não acordar o chefe, que estava trabalhando no escritório. Ela é quieta, não vai incomodar ninguém. A escola dela fechou, e eu não tenho com quem deixá-la. Eu não me importo. Bradley cuspiu as palavras com desdém. Uma criança de favela não tem lugar em uma cobertura de 15 milhões de dólares. O Sr. Pierce paga por serviços profissionais, não por creche. Jade apertou o pirulito contra o peito, seus grandes olhos inteligentes absorvendo cada palavra venenosa. Mesmo aos 5 anos, ela entendia perfeitamente quando alguém estava sendo cruel com sua mãe. Foi nesse momento que uma porta se abriu silenciosamente no final do corredor. Jonathan Pierce, o homem mais temido de Wall Street, observava a cena com uma expressão indecifrável e neutra. Aos 42 anos, sua presença por si só já era suficiente para fazer os executivos tremerem, e sua fortuna de 8 bilhões de dólares fora construída sobre a reputação de ser absolutamente implacável nos negócios. Bradley ainda não o havia notado, continuando sua demonstração de autoridade. Se acontecer de novo, você está demitido. Entendeu? E não se incomode em chorar ou fazer cena, porque gente como você é coisa de 12. Gente como a gente. A voz de Carmen saiu mais firme do que ela pretendia. Pela primeira vez, ela ergueu o queixo e olhou diretamente nos olhos do gerente. Pode explicar exatamente o que quer dizer com isso? Bradley sorriu cruelmente, sem perceber que estava sendo observado. Você sabe muito bem o que eu quis dizer. Você deveria ser grato pela oportunidade de trabalhar em um lugar como este, em vez de fazer exigências. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som quase imperceptível de passos caros se aproximando no piso de mármore do corredor. Jonathan Pierce caminhava lentamente em direção ao grupo, com seus olhos azuis glaciais fixos em Bradley. Jade, que estivera em silêncio, soltou repentinamente a mão da mãe e deu alguns passos em direção ao homem alto de terno impecável. Com a inocência típica de uma criança, estendeu seu pirulito colorido para ele. Você gostaria de um pedaço do meu pirulito? Ela perguntou com sua voz doce e clara. Mamãe sempre diz que dividir doce deixa as pessoas menos irritadas. O mundo pareceu congelar naquele momento. Bradley empalideceu ao notar Jonathan ali. Carmen prendeu a respiração, e algo muito estranho aconteceu com a expressão normalmente fria do bilionário. Por um instante que durou uma eternidade, Jonathan Pierce olhou para a mãe que tentava protegê-la e, finalmente, para Bradley, que agora suava frio. Ali, naquele corredor de mármore onde o preconceito acabará de se revelar em toda sua crueldade, algo estava prestes a mudar para sempre. E enquanto todos assistiam em silêncio, Jonathan fez algo que ninguém jamais o vira fazer antes. Se essa história de coragem e transformação tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, pois o que aconteceu depois daquele momento mudou não apenas a vida daquela família, mas expôs uma rede de discriminação que ninguém imaginava que existisse nos corredores do poder. Jonathan Pierce abaixou-se lentamente até a altura de Jade, aceitando o pirulito com uma gentileza que contrastava fortemente com sua reputação implacável. Obrigado, disse ele simplesmente, sua voz grave ecoando pelo corredor silencioso. Bradley Torres sentiu o sangue gelar nas veias. 20 anos administrando imóveis de luxo, e ele nunca tinha visto o temido bilionário interagir com nenhuma criança, muito menos aceitar algo de alguém que ele considerava inapropriado para aquele ambiente. Sr. Pierce, Bradley gaguejou, suando frio. Eu estava explicando as regras do prédio para o funcionário. Não queremos que situações como esta se repitam. Jonathan levantou-se lentamente, seus olhos azuis gélidos fixos em Bradley com uma intensidade que fez o gerente recuar. Situações como esta, repetiu ele, em voz baixa e controlada. Poderia ser mais específico sobre qual é exatamente o problema? Carmen observava a cena com uma mistura de alívio e apreensão.
Aos 28 anos, ela aprenderá que momentos como aquele podiam rapidamente se voltar contra ela. Crescerá em Detroit, filha de uma enfermeira solteira que trabalhava em 3 empregos para se sustentar. Conhecera o preconceito em todas as suas formas sutis e explícitas. Bem, senhor, continuou Bradley, tentando se recompor. Temos padrões a cumprir. Os outros moradores pagam uma taxa de condomínio altíssima justamente para garantir a Select Environment. Selecione, repetiu Jonathan, saboreando a palavra como se fosse amarga. Seus olhos se moveram de Bradley para Carmen, depois para Jade, que ainda segurava um pedaço do pirulito e observava tudo com curiosidade infantil. Carmen decidiu quebrar o silêncio antes que a situação piorasse ainda mais. Senhor Pierce, peço desculpas pela interrupção. Sei que isso é inapropriado e garanto que não acontecerá novamente. Sua voz era firme, digna, sem nenhum traço da submissão que Bradley esperava. Por que seria inapropriado? Perguntou Jonathan, surpreendendo a todos. Uma criança educada oferecendo um doce a um estranho? Em que mundo isso é considerado um problema? Bradley percebeu que estava perdendo o controle da situação. Com todo respeito, Sr. Pierce, mas temos protocolos. Os funcionários não devem trazer convidados durante o horário de trabalho. É uma questão de segurança e... Segurança! Jonathan interrompeu, com a voz carregada de perigo. Uma criança de 5 anos representa uma ameaça à segurança deste prédio. Jade, alheia atenção ao seu redor, puxou o paletó de Jonathan. Meu pirulito é de morango. É meu sabor favorito. Qual é o seu? A pergunta inocente criou um momento surreal. Ali estava Jonathan Pierce, o homem cujas decisões movimentavam bilhões de dólares diariamente, sendo questionado sobre suas preferências por doces por uma criança. Acho que nunca pensei nisso, respondeu ele honestamente, com uma expressão quase vulnerável cruzando seu rosto por um instante. Carmen sentiu algo se agitar em seu peito. Naquele momento, ela não viu o bilionário intimidador, mas um homem que talvez tivesse se esquecido de coisas simples como seus sabores favoritos de pirulito. Bradley, desesperado para retomar o controle, cometeu seu erro fatal. Sr. Pierce, com todo respeito, o senhor não pode permitir que essas pessoas se aproveitem da sua gentileza. Elas sabem exatamente como manipular as situações a seu favor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jonathan virou-se lentamente para Bradley, e Carmen viu algo frio e mortal em seus olhos. Esse tipo de gente, repetiu Jonathan, em voz baixa e perigosa. Elaborado. Bradley percebeu que havia cruzado os limites, mas era tarde demais para recuar. Pessoas de determinadas origens costumam usar crianças para obter simpatia e obter benefícios especiais. É uma tática antiga. Carmen sentiu a raiva fervendo em suas veias, mas manteve a compostura. Anos de experiência lhe ensinaram que explodir em momentos como aquele só confirmaria os preconceitos que pessoas como Bradley carregavam. Jade, sentindo a tensão, aproximou-se da mãe e segurou sua mão. Mamãe, por que aquele homem está falando assim? Foi aquela pergunta inocente que quebrou algo dentro de Carmen. Ela se abaixou, beijou a testa da filha e sussurrou: às vezes as pessoas dizem coisas ruins quando estão com medo, querida. Jonathan observou cada detalhe da interação, vendo a força silenciosa com que Carmen protegia a filha, a dignidade com que ela enfrentava a humilhação, e algo em sua expressão endureceu ainda mais. Senhor Torres, disse Jonathan finalmente, com a voz cortante como gelo. Acredito que temos assuntos para discutir. Em particular. Bradley engoliu em seco, percebendo que havia cometido um erro que poderia lhe custar caro. Sim, senhor. Claro. Carmen começou a juntar seus produtos de limpeza, preparando-se para sair discretamente, mas Jonathan a pegou de volta. Carmen, disse ele, lembrando-se do nome dela nos documentos de contratação. Por favor, continue seu trabalho. Jade pode ficar na biblioteca. Há livros infantis lá. Cada palavra era dita como uma declaração clara de onde ele se posicionava na situação. Carmen assentiu, sentindo uma estranha mistura de gratidão e cautela. Enquanto seguia Bradley pelo corredor em direção ao escritório, Jonathan olhou para trás uma última vez. Carmen estava se abaixando para falar com Jade, suas mãos gentis alisando os cabelos cacheados da garota. Havia algo naquela cena que tocou uma parte de sua alma que ele pensava ter morrido há muito tempo. O que Bradley Torres não sabia era que aquela conversa particular seria apenas o começo de uma série de revelações que não só mudariam seu futuro, como também exporiam uma rede de discriminação sistemática que infectava o edifício mais exclusivo de Manhattan como um câncer silencioso.
A porta do escritório de Jonathan fechou-se com um clique suave, mas o silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão quase palpável. Bradley Torres tentou manter a compostura habitual, mas pequenas gotas de suor revelavam seu crescente nervosismo. Sente-se, disse Jonathan, com a voz neutra enquanto caminhava até a janela que oferecia uma vista panorâmica de Manhattan. Lá fora, a cidade fervilhava com milhões de vidas, cada uma lutando suas próprias batalhas diárias. Bradley obedeceu, acomodando-se na poltrona de couro italiano enquanto observava seus chefes serem trazidos de volta. 20 anos administrando imóveis de luxo o ensinaram a ler pessoas ricas, mas Jonathan Pierce sempre foi um enigma. Hoje, porém, havia algo diferente no ar. Conte-me sobre seus protocolos de contratação de funcionários, disse Jonathan sem se virar. Ele não estava apenas diante de um chefe irritado por um incidente isolado. Ele estava sendo confrontado por um homem que havia descoberto anos de práticas ilegais e estava preparando uma resposta devastadora. Senhor Pierce, eu posso explicar. Ah, você vai explicar, disse Jonathan, fechando o laptop. Para os advogados. Para os investigadores. E especialmente a cada pessoa que você prejudicou com seu preconceito sistemático. Enquanto a rede se fechava sobre Bradley Torres na biblioteca, Carmen leu para Jade uma história sobre uma pequena borboleta que transformou um jardim inteiro. Nenhuma delas imaginava que, naquele exato momento, uma transformação muito maior estava sendo orquestrada a poucos cômodos de distância. E Jonathan Pierce, o homem que todos consideravam frio e inacessível, estava prestes a provar que algumas injustiças despertam uma fúria calculada capaz de mover montanhas. O que Bradley não sabia era que essa conversa seria apenas o primeiro passo de uma estratégia que exporia não apenas suas próprias práticas, mas uma rede muito maior de discriminação que infectava os corredores do poder em Manhattan. A questão que pairava no ar não era se haveria justiça, mas quão completa e devastadora ela seria quando finalmente chegasse. Marcus Chu entrou no escritório carregando 3 pastas volumosas e um tablet, sua expressão séria contrastando com a satisfação contida em seus olhos. Senhor Pierce, a auditoria foi concluída. Os resultados são devastadores. Bradley Torres sentiu suas últimas esperanças se evaporarem quando Marcus abriu a primeira pasta, revelando centenas de páginas de dados meticulosamente organizados. Gráficos coloridos mostravam padrões que não podiam ser explicados como coincidência. Nos últimos 5 anos, Marcus começou, dirigindo-se diretamente a Bradley. Você demitiu 17 funcionários por inadequação cultural. 14 eram negros ou latinos. Você contratou 23 funcionários brancos para cargos equivalentes, mesmo quando os candidatos de minorias eram mais qualificados. Jonathan observava Bradley com a mesma frieza calculada que usava para destruir concorrentes nos negócios. Vamos lá, Marcus. O padrão vai além da contratação, continuou Marcus, virando as páginas. Funcionários brancos receberam aumentos médios de 32% ao longo de 3 anos. Funcionários negros e latinos, 7%. Sempre com justificativas vagas sobre desenvolvimento profissional insuficiente. Bradley tentou uma última jogada desesperada. Esses são apenas números fora de contexto. Não se pode provar intenção discriminatória. Foi então que Marcos sorriu pela primeira vez, abrindo seu tablet. Na verdade, podemos. A tela mostrou um aplicativo de mensagens. Você se lembra dessas conversas com outros administradores de imóveis na região? O rosto de Bradley ficou pálido ao reconhecer suas próprias mensagens. Marcos começou a ler em voz alta. Mensagem de Bradley Torres para Robert Manning, 23 de setembro, e se livrou de outra. Usei a desculpa dos problemas de comunicação novamente. Esses caras nunca aprendem que não pertencem a lugares como este. Isso foi tirado do contexto, gritou Bradley, mas sua voz soava desesperada. Marcos continuou implacavelmente. Mensagem de 15 de novembro. A nova política é simples. Encontre qualquer motivo para não renovar contratos. Temos que manter nossos padrões. Os moradores pagam bem para não ter que lidar com certas presenças. Jonathan se levantou lentamente e foi até a janela. Quando ele falou, sua voz carregava uma frieza que fez Bradley estremecer. 23 anos construindo este edifício como um símbolo de excelência, e você o transformou em um monumento ao preconceito. E tem mais, acrescentou Marcos, abrindo a segunda pasta. Obtivemos depoimentos de 11 ex-funcionários. Todos documentaram situações idênticas, humilhação sistemática, sabotagem do trabalho e criação de situações impossíveis para justificar a demissão. Bradley percebeu que não havia saída. Senhor Pierce, podemos resolver isso internamente. Não precisa se envolver.
Envolver quem? Jonathan interrompeu, virando-se com um sorriso frio. Os advogados que já estão analisando todos os contratos que você já assinou, o departamento de habitação que receberá um relatório completo amanhã de manhã. Ou talvez você esteja se referindo aos 23 veículos de comunicação que receberão provas detalhadas de discriminação sistemática no edifício residencial mais caro de Manhattan. A realidade atingiu Bradley como uma avalanche. Seus 20 anos de carreira, sua reputação no mercado imobiliário de luxo, seus contatos, tudo estava sendo sistematicamente destruído. Marcos abriu a terceira pasta. Depois, as irregularidades financeiras. Sobre taxas aplicadas apenas a funcionários de minorias, taxas administrativas inventadas, deduções inexplicáveis na folha de pagamento, totalizando mais de $80 mil nos últimos 3 anos. Isso é roubo, Jonathan declarou simplesmente. Além de discriminação, você é um criminoso comum. Bradley tentou se levantar, mas suas pernas cederam. Você não pode me destruir assim. Eu tenho uma família, uma hipoteca. Carmen também, respondeu Jonathan friamente. Assim como todos os funcionários cujas vidas você arruinou porque decidiu que eles não eram dignos de trabalhar no mesmo prédio que você administrava. Marcos fechou o tablet. A polícia estará aqui em 40 minutos para escoltá-lo para fora. Todo o seu acesso ao prédio foi revogado. Seus pertences pessoais serão enviados para sua residência. Mas antes disso, Jonathan acrescentou, você fará algo que deveria ter feito anos atrás. Ele pegou o interfone. Carmen, você poderia vir ao meu escritório com Jade? Ela precisa ouvir algo importante. Enquanto esperavam, Bradley tentou uma última negociação desesperada. Sr. Pierce, se isso se tornar público, prejudicará também a reputação do prédio. Pense no valor dos apartamentos. Jonathan riu, um som sem humor que fez Bradley se encolher. Você acha que me importo mais com valores imobiliários do que em fazer a coisa certa? Quando esta história vier a público, e acontecerá esta noite, este prédio será conhecido como o lugar onde a discriminação foi exposta e erradicada, onde a justiça triunfou. A porta se abriu e Carmen entrou hesitante, segurando a mão de Jade. A menina ainda segurava os restos do pirulito e sorriu ao ver Jonathan. Carmen, disse Jonathan gentilmente, gostaria que você ouvisse isso diretamente do Sr. Torres. Seus olhos se voltaram para Bradley com dureza implacável. Conte a ela sobre os padrões dele. Sobre como ela e funcionários como ela não pertencem a lugares como este. Bradley olhou para o chão, incapaz de levantar os olhos. Será que ele perdeu a voz? Perguntou Jonathan, sarcástico. Então eu conto a ela. Ele se virou para Carmen. Durante 5 anos, esse homem construiu um sistema para impedir que pessoas como você trabalhassem aqui. Ele demitiu funcionários por serem negros ou latinos, roubou salários e criou ambientes deliberadamente hostis. Carmen ouviu em silêncio, mas seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de validação. Todas as pequenas humilhações, todos os comentários sutis, todas as vezes em que ela sentiu que estava sendo tratada de forma diferente finalmente fizeram sentido. Mas hoje, continuou Jonathan, isso acaba. O Sr. Torres foi demitido. Ele está sendo processado criminalmente. E você, Carmen, se aceitar, gostaria de promovê-la a assistente de gerência deste prédio, com um salário que reflita o verdadeiro valor do seu trabalho. Jade, que ouvirá tudo com a compreensão limitada de uma criança de 5 anos, aproximou-se de Bradley. Por que você tratou mal a minha mãe? Perguntou ela com uma inocência devastadora. Bradley finalmente ergueu os olhos, encontrando o olhar puro e questionador de Jade. Naquele momento, diante da pergunta simples de uma criança que lhe oferecerá um pirulito sem qualquer preconceito, toda a feiura de suas ações tornou-se inegável. Sirenes de polícia podiam ser ouvidas se aproximando na rua, 47 andares abaixo. Jonathan olhou pela janela e sorriu, não um sorriso frio de antes, mas algo genuinamente satisfeito. Sabe, Carmen, disse ele, observando Bradley sendo escoltado pelos seguranças. Há algo de poético em como tudo começou com Jade oferecendo algo doce a um estranho e acabou expondo a amargura que contagiava aquele lugar. Carmen abraçou Jade com força, finalmente compreendendo que aquele pirulito fora mais do que um gesto infantil, fora o catalisador que mudaria suas vidas para sempre. Mas, enquanto Bradley Torres enfrentava sua queda dramática, uma pergunta permanecia: como uma comunidade inteira se curaria das feridas deixadas por anos de discriminação sistemática, e que outras transformações esse simples ato de gentileza ainda traria? 6 meses depois, Carmen Rodrigues caminhava pelos corredores da cobertura com uma atitude completamente diferente.
Como gerente assistente, ela havia implementado novas políticas de contratação que tornaram o prédio um modelo de diversidade e excelência em Manhattan. Mãe, olha! Jade correu pelo salão principal, agora decorado com plantas coloridas que ela havia sugerido. O jardim cresceu. A menina, agora com 6 anos, frequentava uma escola particular de elite, mas mantinha a mesma doçura que conquistou Jonathan naquele primeiro dia. Bradley Torres, por outro lado, enfrentava uma realidade muito diferente. Demitido por justa causa, processado por discriminação e peculato, ele havia perdido sua casa em Long Island. Nenhuma empresa do setor imobiliário de luxo o contrataria. A história se espalhou rapidamente por todo o setor. Mãe, você viu a notícia? Marcus Chu mostrou a Jonathan um artigo no New York Times destacando o prédio como um exemplo de transformação social. 17 candidatos solicitaram transferência para trabalhar aqui após as mudanças. Jonathan sorriu, observando Carmen explicar os protocolos aos novos funcionários com uma mistura de firmeza e gentileza que Bradley jamais possuíra. Engraçado como descobrimos que competência não tem cor quando paramos de procurar desculpas para nossa própria mediocridade. A ironia era deliciosa. Bradley, que sempre alegou manter padrões de excelência, foi substituído por alguém que realmente os implementou. Os índices de satisfação dos moradores atingiram níveis históricos sob a gestão de Carmen. Tio Jonathan. Jade correu para abraçá-lo, ainda o chamando pelo apelido que havia inventado. Trouxe pirulitos de maçã verde hoje. Você gostaria de um? Sempre, respondeu ele, aceitando o doce com o mesmo sorriso genuíno que surgira naquele primeiro dia transformador. Bradley tentará destruir Carmen por preconceito, mas acabou destruindo a si mesmo. Ela aprenderá que a verdadeira vingança não consiste em retribuir o mal causado. Trata-se de alcançar o sucesso que seus inimigos jamais poderiam imaginar. Enquanto Jade distribuía pirulitos pelos corredores, espalhando doçura onde antes reinava amargura, uma lição ficou clara. Às vezes, tudo o que é preciso para mudar o mundo é uma criança corajosa o suficiente para oferecer um doce a um estranho. Se esta história de transformação e justiça tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias que comprovam que a bondade genuína sempre vence o preconceito disfarçado de tradição.